Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse painel aqui, que a gente vai estar falando de integração, cidade, mar e energia. E aí, como já está o título aqui do Sérgio, vai ser... É uma integração total, que é um tema sofisticado, um pouco complexo, né? Você pensar em integração de cidade, mar e energia, são coisas que intuitivamente a gente às vezes pode não ver uma relação tão direta, só que na verdade tem tudo a ver. Quando a gente fala de offshore, por exemplo, da indústria do óleo e gás, você está falando de energia, você está falando de mar e você está falando também de cidade, porque é onde você tem emprego, é onde você tem indústria, você tem os terminais de distribuição. Então, são temas que se conectam de diferentes maneiras, com diferentes amarrações aqui. E a proposta do painel hoje é entregar essas duas facetas. As primeiras palestras que nós vamos ter aqui vão ser do Sérgio, que é o cônsul honorário da Finlândia, e vai falar exatamente sobre essa integração. Não sei exatamente, também é um mistério qual que vai ser o conteúdo dessa apresentação aqui. Vocês vão descobrir em tempo real. Depois nós teremos... Depois vai ser o Manuel ou vai ser o... Não sei qual a ordem. Próximo. A ordem que está para mim é Edivaldo. Depois vai ser o Edivaldo, então. Edivaldo tem um projeto muito legal da UFRJ, do ônibus de hidrogênio. E, por fim, o Manuel também, que é da UERJ, que tem uma apresentação que para mim também está uma incógnita, mas vai falar de transição energética. Muito interessante. Em função disso, vamos fazer perguntas. Se tiver tempo, vamos abrir também para as perguntas do público. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Victor. Eu estou aqui falando em nome da FGV Energia. Também trabalho na empresa de pesquisa energética. Estou muito envolvido nesse setor de energia, diferentes facetas, diferentes lados. E, para mim, é uma honra estar aqui no Green Rio, apresentando durante esse evento de hoje. Green Rio é um evento que realmente faz esse papel de conectar diferentes campos que são difusos e que normalmente não estão em conexão direta, uma coisa muito interessante, porque junta interesses para o mesmo espaço, e a partir daí que você sai com ideias, sai com negócios. Para mim é um grande prazer estar aqui, inclusive de ver como está o evento hoje, porque eu tive nas últimas 3 edições do Green Rio, e é bom ver que a cada edição o evento está ficando mais bonito, o evento está ficando maior, está ficando mais grandioso, estamos trazendo uma integração de fato muito concreta, estamos tendo lançamento de produtos aqui, lançou livro, lançou artigo, então eu estou muito feliz mesmo de ver que o Green Rio está tendo sucesso ano após ano, e nessa edição aqui, inclusive, está sendo um evento oficial no contexto do G20, não é, Álvaro? Então, um grande prazer estar aqui hoje. E vamos iniciar, então, as apresentações com a introdução do Sérgio. Vai lá, cara, está contigo. Muito obrigado. Olha, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês. E a missão que me foi dada, eu entendi que era mostrar a integração para pesquisa, cidade, mar e energia na Finlândia. Então, esse é o objetivo aqui agora. Enfim, eu queria começar com uma pergunta, e eu vou retomar essa pergunta no final da apresentação. Como a Finlândia trata as oportunidades da economia do mar e energia no nível das cidades? Então, para isso, eu queria propor aqui, primeiro, uma pequena introdução, algumas definições, e eu queria focar muito na importância de políticas industriais. E também o cenário propriamente dito, né, na Finlândia, de cidade, mar e energia, e passando para as conclusões finais. Enfim, eu acho que como introdução é muito importante, todo mundo já está careca de saber, estamos passando por uma crise climática sem precedentes. Recentemente vimos o caso terrível lá no sul da Espanha, em Valência, né? Não acontecia isso na Europa, né? Tsunami daquele jeito, né? Já teve aqui em Teresópolis, mas na Europa era raro uma coisa como aquela, né? Aconteceu e está acontecendo no mundo inteiro. E cada vez com mais força e mais rapidamente. Apesar dos alarmes, a coisa vem numa velocidade impressionante. Então, por conta disso, o mundo já se movimentou para tentar equacionar. A ONU, as ODS da ONU, todo mundo está por dentro disso, mas tem uns fatores adicionais que têm a ver com o tema, na integração pesquisa, né? A tríplice hélice. Ela é muito importante. Os clusters navais, estamos aqui com o Almirante da Silva, presidente do cluster do Rio de Janeiro, é uma iniciativa fundamental para equacionamento dessas questões todas que vamos tratar hoje. E, finalmente,
biocombustíveis e combustíveis sintéticos. Se fala muito de biocombustíveis e muito pouco dos sintéticos. Vamos falar um pouquinho também dos sintéticos. Eu não vou ler a definição aqui, essa é uma da OCDE, mas o que eu queria dizer é que temos a economia do mar e no centro da economia do mar, cluster naval. Cluster naval. Com todos esses atores aqui, os senhores e senhoras podem ler, que interagem com tudo em volta da economia do mar. E falando em cluster naval, a definição que eu proponho aqui para todos é a seguinte, que o cluster naval é uma aglomeração geográfica de empresas que cooperam, por vezes competem entre si, né, e que inclui universidades, daí a integração, né, do tema dessa palestra, centros de pesquisa, associações de classe, agências de financiamento, marinha, governo, produtos, para quê? Para criar uma cadeia de suprimentos eficiente, para gerar valor, gerar soluções exportáveis, soluções que atendam o mercado brasileiro. E tudo isso sob uma governança centralizada ou não. Contudo, eu queria deixar claro aqui que nós acreditamos que é importante o papel da governança. No caso do Cluster Naval do Rio de Janeiro, temos uma governança que representa as empresas, associações de classe, junto ao poder público, junto a vários atores da nossa sociedade, né? E também o cluster, a gente pode pensar no cluster não só a nível de um distrito industrial, todo mundo junto, as empresas cooperando, trabalhando juntas, mas, um condomínio naval, mas também podemos pensar a nível de cidade, de estado, de país, ou até de um mercado comum, com ou sem governança. Recomendamos com governança. Agora, políticas industriais. Também não vou ler essa definição, vocês deem uma olhadinha aqui, mas o que é importante é o seguinte, é um esforço estratégico do Estado para encorajar uma transformação. E aí eu entro aqui numa coisa muito interessante. Há uma percepção que política industrial é coisa de países do terceiro mundo, de países em desenvolvimento. Não é verdade. Não é verdade. Vejam essa frase aqui desse autor conhecido. Ele diz, a intervenção estatal é especialmente importante numa economia baseada no conhecimento, estimulado por políticas industriais, como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, França e Finlândia, que eu represento. E o BNDES utiliza uma tipologia de 3 tipos de políticas industriais. Uma desenvolvimentista, que tipicamente tem sido o caso brasileiro, uma neoclássica, que é laissez-faire, etc., e outra neo-schumpeteriana. Bom, vamos continuar aqui. Eu não tenho tempo nesse momento aqui de falar de toda a política industrial finlandesa no setor naval. Mas, como dizem os chineses, mais vale uma imagem do que 1000 palavras, né? Então, esse desenho aqui mostra uma coisa muito interessante. Essa é a representação da política naval finlandesa, que é uma política de Estado, não é uma política de governo. Ela mantém-se praticamente inalterada, mesmo com mudanças de governos. Ela está dentro da Agenda 2030 da ONU, ela tem o cluster naval no centro, ela tem proteção do mar, logística marítima e produção marítima. E tem os temas transversais de automação, competência, pesquisa, desenvolvimento, exercer uma influência da Finlândia e de suas empresas na União Europeia e no mundo, ambiente de operação e financiamento, que é muito importante dinheiro. Mas dinheiro não é tudo. É importante ter essas coisas todas. E essa política industrial, apenas para fazer um pequeno comparação, sem crítica nem nada, a última política industrial brasileira naval é do governo Itamar Franco. Já tem muito tempo, né? Mas essa política, e a do Itamar Franco é interessante, porque na política do Itamar Franco também tinha plano de ação, tinha responsáveis, tinha um desdobramento, que é o caso da política finlandesa. Isso naval.
Mas não dá para a gente entrar em detalhe. Mas eu vou passar para outra aqui, porque eu juntei também energia, porque me pediram, né? Então estou juntando, né? Você vê, olha o desdobramento dessa daqui só para hidrogênio verde. Olha o detalhamento, as datas, todos os os itens macro da política industrial de hidrogênio verde. Não dá para a gente entrar em detalhe, mas só para dar uma ideia como é que a coisa é levada a sério. E, posto aquilo tudo ali, eu queria mostrar que dentro daquela tipologia do BNDES, as políticas industriais finlandesas são do tipo neo-schumpeterianas. E eu vou explicar o que é neo-schumpeteriana. Tem tudo a ver com esse painel. É tríplice hélice efetiva. O que é uma tríplice hélice efetiva? Governo, universidade e empresas. Só que elas se interagem, mas elas geram resultados. Elas geram produtos, geram exportação, emprego e renda e patentes. Esse é o caso lá. Ou seja, ela é muito produtiva, ela tem resultado. Reinvenção da indústria. Tudo no mundo, nada é eterno, tudo se retransforma. E ninguém pode ficar numa zona de conforto. Por quê? Porque o mundo muda. Então, o governo estimula a reinvenção da indústria. Sempre, sempre. Externalidades positivas. O que são as externalidades positivas? O governo gera as condições para que a indústria prospere. O que são as externalidades? Educação de alta qualidade, educação técnica, infraestrutura de primeira, as prefeituras, aqui, nível de cidade. As pessoas não vivem no país, elas vivem na cidade. E o que a cidade faz hoje, no caso específico naval? Condomínios navais. As cidades que têm vocação naval, mesmo com séculos de experiência, elas estão focando hoje, à luz das novas tecnologias do século XX, fazendo novos condomínios navais. Concorrência, muita concorrência. Para ganhar dinheiro do governo, tem que suar muito, porque só os melhores projetos têm apoio. Cocriação. As empresas, dentro desse tríplice hélice, cooperam muito. E, finalmente, compras públicas. Ou seja, compras públicas é um elemento, mas não é o elemento da política que, tipicamente, no Brasil é desenvolvimentista. É um dos elementos dessa política neo-schumpeteriana. Eu não vou entrar nisso em detalhe, mas eu queria trazer alguns aspectos importantes da política neo-schumpeteriana. O primeiro deles é liderança. O governo tem que ter liderança. Então, o governo, ele cria as condições, ele estimula no caminho que ele quer que o mercado vá. E ele faz isso no caso da Finlândia. E o cluster naval é central na política finlandesa. Outra variável que eu também queria chamar a atenção é o ambiente de competição e cooperação. Por quê? Porque as empresas, elas trabalham juntas, mas competem também, e a competição é feroz. Mas o que é muito interessante, por exemplo, um exemplo aqui naval para lhes dar. O maior navio construído de todos os tempos é chamado Icon of the Seas. Esse navio foi desenvolvido, foi projetado, construído 100% na Finlândia. Ele é uma cidade, cabe 10 mil pessoas dentro desse navio. Ele foi integralmente construído na Finlândia com tecnologia finlandesa. O que é isso? É muita cooperação dos atores. Não é possível fazer isso sozinho. Então, é muita competição, mas também muita cooperação. E outra coisa, há um foco de exportação. Se você depender só do mercado local, você nunca vai crescer, nunca vai ser perene. Porque você tem que realmente ter condições de ser um player global, ou regional, pelo menos, né? E, finalmente, também, um bom ambiente de negócio. Agora, não pense que tudo são flores. As empresas finlandesas passaram por N crises, mas tem mecanismos que permitem a sua reestruturação. Isso já aconteceu várias vezes. Aqui, quando tem as crises, é uma quebradeira generalizada e é muito difícil retomar. E muitas vezes os embrólios jurídicos e tudo
fazem com que muitas empresas sejam abandonadas, as infraestruturas deterioradas. Isso não pode acontecer. Tem que ter mecanismos de saídas de crise. Então, assim, rapidamente falando um pouco do ambiente naval. Aqui estão as principais concentrações navais da Finlândia. Tem muitas, deve ter umas 20, mas aqui eu estou citando as principais. Helsinki, Turku, Rauma e Vaasa. E, a nível de cidade, condomínios navais. Isso está aflorando em muitas cidades da Finlândia e são as prefeituras que estão direcionando isso. E competências distintivas por aglomeração. Por exemplo, Helsinki, serviços logísticos. Turku, construção de navios de cruzeiro. Rauma, ferry boats e navios autônomos. E Vaasa, que fica aqui, energia, tem um cluster de energia, de hidrogênio verde e também de design de equipamentos de alta, muito sofisticados para a construção naval. A tríplice hélice ativa e, mais uma vez, cluster naval. Agora, mudando para o hidrogênio verde. Hidrogênio verde é pouco conhecido, todo mundo fala muito, mas vamos lá. Para que serve hidrogênio verde? Por que o do hidrogênio verde? Esses dados aqui eu peguei na política industrial naval finlandesa. Eles calcularam que no mundo já existem projetos conhecidos da ordem de 300 bilhões, mais de 1.000 projetos. E, até 2050, um mercado de 3 trilhões. Eu acho que é bastante significativo. E quais que são as grandes aplicações? É porque a gente está... Vamos voltar ao início. Nós estamos com a crise climática. Hidrogênio verde é fundamental para descarbonizar. E o que tem muita emissão de carbono? Cimenteiras, processos que necessitam de muita energia. Então, aço verde já existe na Finlândia e na Suécia. Já se produz aço com hidrogênio verde. Combustíveis sintéticos também é outra grande oportunidade com hidrogênio verde. E amônia, também é muito importante, tanto para fertilizante, alimentação animal, etc. Indústria química pesada e as cimenteiras que eu falei. Sim, rapidamente. Por fim, vamos falar de combustíveis sintéticos. Alguém aqui não conhece ou conhece? Vamos perguntar. Alguém conhece combustível sintético? Pouca gente, né? Wagner, você não conhece? Conhece? Então levanta a mão, poxa. Mas olha, o que é muito interessante é o seguinte, é que parece um milagre essa coisa. Você consegue fazer um querosene da água com o carbono que polui o ambiente. Não é uma coisa impressionante isso? Agora, acreditem, quem inventou isso? Esse cara aqui impronunciável. Sabe quando ele inventou isso? 1920. 1920. Em 1920 já era possível fazer um combustível exatamente igual a um querosene com hidrogênio e carbono. Pressão, todo um processo, etc. Só que hoje é uma necessidade geopolítica. É uma necessidade por conta do aquecimento global. Isso já existe, só é caro ainda. Biocombustíveis. Eu não sei se vocês sabem o que é SAF, né? Sustainable Airline Fuel. Qual que é o maior produtor de SAF no mundo? Finlândia. Uma empresa chamada Neste. É a Petrobras da Finlândia. Ela praticamente tentuplicou de valor por conta do domínio tecnológico dela nessa área. E ela faz também, aí já não é sintético, é com subprodutos de várias indústrias, de óleos, etc., fazem biodiesel, SAF, outros materiais e até combustível naval. Isso tudo só é viável por quê? Pela integração, pelas externalidades positivas, pela tríplice hélice, pela união de esforços de governo, educação, as universidades e as empresas, que estão extremamente coordenadas. Então, voltando à pergunta original da palestra, espero que eu esteja dentro do tempo. Como a Finlândia trata as oportunidades na economia do mar e energia no nível das cidades? Eu espero que eu tenha respondido, mas, se não, eu repito aqui. Políticas industriais e não de governo. E políticas, assim, bem focadas, com responsável, com data,
com metas, etc. Tríplice hélice produtiva, não é só ganhando projeto e não gerando resultado. Tem que ganhar projetos, subvenção e tudo, mas tem que gerar patente, produto e, preferencialmente, exportar, porque aí sim vai ser competitivo. Externalidades positivas, educação de base de qualidade, universidade de qualidade, infraestrutura de qualidade, inexistência de crime organizado que espanta os empresários, né? É isso, são externalidades positivas. Prefeituras, como é o caso lá de Angra, né, que já estão fazendo um condomínio naval, né, uma coisa impressionante. É isso, prefeituras também têm que dar a sua contribuição. Liderança, tem que ter liderança. E é liderança de Estado, não é de governo. Cluster naval, central. Concorda, Almirante? Enfim, e o cluster de energia também, que é um cluster que eu acho que a gente ainda nem começou a pensar, né, mas tem que pensar, porque é fundamental se a gente quer ter um papel nisso. E o Brasil tem um potencial de energia eólica no mar gigantesco. Dá para fazer N Itaipus no mar, né? E fazer hidrogênio verde, fazer N coisas. Enfim, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, muito obrigado, cônsul Sérgio. Acho que para abrir o nosso painel de hoje, sua palestra não poderia ter sido melhor. Você conseguiu fazer esse trabalho de amarração, de conectar cidade, offshore e energia de uma maneira maravilhosa. Inclusive esse insight de você entender como centro o cluster naval, entendo que é corretíssimo, foi uma coisa que já agiganta nosso painel de hoje, porque, de fato, você não chega no mar, você não faz integração nenhuma sem ter o naval é literalmente a ponte física, então é um papel central mesmo, adorei essa apresentação. Inclusive, fiquei curioso em relação ao tema da Finlândia, você define o modelo da tríplice hélice, você compara hoje o padrão de desenvolvimento do Brasil, que é um padrão desenvolvimentista, literalmente, e a política da Finlândia, você diz que é um pouco diferente, é neo-schumpeteriana. Só que a neo-schumpeteriana, inclusive, particularmente, eu entendo como modelo que é muito efetivo, só que passa por um desafio. Você mesmo definiu que o principal indutor, aquele elemento que está promovendo e direcionando o mercado das universidades, é o Estado. Só que isso é uma atividade difícil. Minha pergunta é, na Finlândia, como que você lida com esse desafio? Como que os governos lidam com o desafio de desenhar um sistema, desenhar um plano em que tanto as universidades quanto o mercado consigam agir de maneira virtuosa? Como que o governo sabe o caminho certo a seguir? Porque essa é uma pergunta crucial. Se você não tem o desenho certo, se o governo não está seguindo na direção certa, tudo vai seguir errado. Eu acho assim, na Finlândia, sempre foi dado um imenso foco na educação. Mas é uma educação que é muito voltada à resolução de problemas. É uma educação muito prática. Não se perde tempo com picuinhas, coisas menores. Tem um foco que é resolução de problemas, em todas as áreas da vida. Então, isso é uma política pública de repensar a educação. E não pensem que a educação lá é aquele padrão estressante da China e da Coreia. Não, muito pelo contrário, quando se compara os países da OCDE, os alunos finlandeses ficam menos tempo na sala de aula, são muito menos submetidos a provas do que outros países. É uma educação muito mais lúdica, mais voltada à resolução de problemas. Então, isso é uma política de Estado, não é uma política de governo. E há um foco muito grande em engenharia. Dizem até que é o país dos engenheiros. O grande foco lá, a profissão que todo mundo quer ter, são duas profissões. Ser professor, porque ganha muito bem, é muito valorizado, todo professor tem mestrado, todo professor de escola assim, elementar tem mestrado, e engenheiro. São as duas grandes profissões valorizadas na Finlândia. Então, o resultado está aí, é isso. Sem nenhum demérito aos eventuais advogados que possam estar aqui nessa sala, mas acho que está muito bem respondido. Quando a gente compara o número de advogados no Brasil com o do Japão, é uma coisa absurda. Até comparado com os Estados Unidos, que é um ninho de advogados. Aqui tem muito advogado, porque é muita insegurança jurídica. É um horror em todos os níveis. Mas isso é bom? Será que a gente não tinha que resolver a causa raiz para ter tanto advogado?
Não, sem demérito para os advogados, eles têm a obrigação de fazer o trabalho deles. Mas eu acho que é muito ruim uma sociedade tão litigiosa como a nossa, né? Acho que, em vez de criar litígio, a gente devia resolver problema. Muito bem colocado, Cônsul Sérgio. Agora vamos para a apresentação seguinte, que se conecta com o final da sua, que é o hidrogênio, com o Edivaldo, da FRJ. Professor, às vezes. Isso, Edivaldo. Estão ouvindo bem? Às vezes, na universidade, a gente também tem que dar aula, né? Não tem jeito. Mesmo a gente tentando ser ali mais pesquisador, tem que vir para a sala de aula e transmitindo conhecimento, né? Bom, Edivaldo Carreira, eu sou funcionário da UFRJ, sou engenheiro eletricista de formação, vim para a UFRJ para fazer mestrado e doutorado e fiquei por lá, né? Como os cuiabanos dizem, sou o famoso pau rodado, né? Vai ficando, né? Fica ali, não sai dali. Então, eu vou falar sobre a nossa experiência que tem a ver com o painel, né? Essa questão da integração universidade, pesquisa, tá? E empresas. E é uma integração muito necessária, como o Sérgio falou agora há pouco. Depois eu queria até falar uma coisa em cima da experiência deles lá do Norte, né? Mas eu vou falar mais especificamente do nosso projeto, tá bem? O ônibus a hidrogênio da COP. Professor, só peço que fique atento, tentar manter um prazo de 10 minutos. O Cônsul já superou um pouquinho, a apresentação estava legal, mas vamos tentar manter 10 minutos. Isso, está bem. Eu vou tentar passar bem rapidamente nesses tópicos, tá bem? Alguma coisa eu já sabia que eu ia pular e vai ficar a apresentação aí. Quem quiser, consulta o slide para ter a informação melhor, tá? Perfeito. Então, por que um pouquinho da COP e o UFRJ? Porque eu sei que aqui tem muita gente de fora. A COP é um instituto de pós-graduação em engenharia, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tem alguns campos, né? Tem esses números de alunos, de professores, são todos professores de dedicação exclusiva, com doutorado, tá? Então, a COP tem essa dimensão, né, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela tem ali basicamente 13 programas de pós-graduação, tá bem? Cada um associado tem lá o seu departamento para a graduação. Ok? Então, são essas as temáticas básicas lá, tá bem? Então, por que transporte público sustentável? Olha só, o Sérgio talvez veja que isso aqui é um estudo lá do europeu, tá bem? Olha que interessante esse gráfico que o professor Paulo Emílio Miranda fez, né? Que a OMS, ela estabelece, tá? Esse nível aqui, ó, como nível assim razoável, né, de qualidade para os centros urbanos, tá bem? Vejam que todas as cidades, praticamente, né, com exceção de uma ali, todas ultrapassam esse nível, tá bem? E o que ele fez? Ele colocou um gráfico de mortalidade por questões respiratórias, tá? Em cima de cada cidade. Vocês percebem que os picos, né, eles coincidem. Ou seja, a poluição que nós geramos, tá bem, faz o aumento, né, dos gastos com saúde pública e mortes associadas com isso, tá bem? Então, ele tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que nós da engenharia, né, no século XX, a gente foi muito eficiente em gerar conforto para a sociedade, mas nós fomos perdulários no uso da energia. Né? Então, agora, nós precisamos ir corrigindo isso, né? Voltar e ir para um consumo mais inteligente, melhor. Então, nós estamos nessa fase de uma transição energética, que acho que o professor ele vai tocar mais direto, né? Em que a nossa área, basicamente, é do hidrogênio, tá bem? Então, o hidrogênio tem essa característica bastante interessante, tá? Em que a gente começou no uso energético com madeira, carvão, petróleo, gás natural, e a gente está chegando no hidrogênio. Então, a gente vem saindo de uma molécula complexa, né, que é da madeira, carvão, do petróleo, para uma molécula muito simples, que é o hidrogênio, que são, né, são 2 elétrons e um próton lá. Tá? E nós vemos que, na mesma maneira que simplifica, a gente
diminui a quantidade de carbono e aumenta a quantidade de hidrogênio. Então, o hidrogênio tem essa característica muito interessante. E ele, então, vai nos permitir essa economia circular da energia. Né? Ele, como um vetor energético, tá bem? A gente pode utilizar, a gente tem várias formas de produzir, tem várias formas de usar, é fácil de... tem maneira de virar commodity para que os vários centros possam, né, intercambiar essa energia. Então, acaba sendo uma fonte de energia circular, tá bem? E nós sabemos que, basicamente, né, a gente tem água como o principal fornecedor de hidrogênio, mas tem resíduos, que aqui estão se falando muito nesse evento. Temos no Brasil um caso excepcional que é biomassas, nós somos ricos nisso, tá bem? Mas ainda tem também os hidrocarbonetos que, dependendo das tecnologias, com descarbonização, a gente também atinge, né, condições de custo, tá bem? Mas no Brasil, durante muito tempo, né, aliás, nos eventos que a gente participava, ninguém falava numa coisa chamada hidrogênio natural, tá bem? Essa bolinha aqui, nós vemos que no Brasil, nós também temos hidrogênio natural em vários lugares. Então, isso está emergindo, isso aí é muito novo, e é uma grande promessa que nós temos para poder dar esse passo adiante no hidrogênio, porque custo vai cair com certeza, tá bem? Então, nós vamos entrar numa nova era com essa indústria chegando, tá bem? Então, isso aqui eu vou pular, mas é um dos slides que eu falei que vocês podem consultar depois, que são as ações que o Brasil vem fazendo, né, na área do hidrogênio. São diversas ações. O nosso laboratório de hidrogênio aqui da COP, a gente tem atuado intensamente para que isso se viabilize, tá bem? Inclusive, a nível governamental, a gente trabalhou muito em cima do Programa Nacional do Hidrogênio, que finalmente foi aprovado em 2022. Né? Então, a gente tem essa atuação bastante forte. Tá? Só rapidamente, para que vocês possam saber, o hidrogênio gasoso, tá? Ele é convertido em energia, no caso em energia elétrica, através desse equipamento. Isso aqui é só um esquema, tá? Em que você fornece hidrogênio gasoso, tá bem? E você fornece ar, oxigênio, né, que vem do ar. Ele te gera eletricidade e calor. Tá? Só que ele faz isso sem queima, como é no motor a combustão. Que ele queima, explode, faz aquele barulho. Isso aqui não faz barulho e nem tem queima. Então é uma conversão bastante eficiente. Algumas pilhas combustível têm eficiência operacional já acima de 42%. Tá bem? Enquanto um motor a gasolina está lá na faixa de 28% de conversão, eficiência de conversão. Então, aqui é só para que vocês vejam exemplos práticos, né, de veículos a hidrogênio já. Toyota Mirai já tem há muito tempo, já é comercial. Eu esqueci de colocar, mas já temos caminhão. Recentemente recebi um link de um caminhão fazendo, não sei se 800 ou 1.300 quilômetros com um tanque de hidrogênio, utilizando hidrogênio líquido. Essa tecnologia amadureceu. Né? Mas temos trens, tem navios, barcos, né? Tudo que utiliza essa tecnologia. Agora, nós na COP, por que a gente trabalha, nós do Laboratório de Hidrogênio, com ônibus ou veículos pesados, como a gente diz, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele tem um dos principais meios, o principal meio, né, de transporte é via ônibus, tá? Nós somos um grande produtor de ônibus, tá? A Marco Polo é uma multinacional nacional, tá? E é também um mercado importante no mundo, tá? Todas as principais centrais, todos os principais centros urbanos do Brasil são focados em ônibus, né? Aqui até no Rio de Janeiro até fortaleceu mais com os BRTs agora. Tá? Então, nós temos, né, uma grande vocação para ônibus, e então a gente viu que o ônibus a hidrogênio era um uso energético interessante para o Brasil. Então, aqui rapidamente a nossa história, tá?
A gente começou lá desde de 99 até 2004 a concepção, né, do nosso ônibus a hidrogênio. Fizemos um primeiro protótipo em 2005, 2010, um segundo protótipo em 2012, né, e a gente está chegando aqui com esse projeto em Maricá para uma demonstração, né, efetivamente da nossa tecnologia, tá bem? Então, nesse caminhar todo, a gente desenvolveu não apenas o ônibus a hidrogênio, que é o nosso primeiro protótipo, né, mas um ônibus elétrico híbrido a etanol, né, que você substitui, em vez de um gerador a hidrogênio, você utiliza um gerador a etanol. E ônibus 100% elétrico, porque todos os dois híbridos é uma plataforma elétrica, tá bem? Então a gente tem basicamente isso, acho que não vale a pena tratar aqui nesse esquema da engenharia, né, do nosso sistema, tá bem? Em que a gente tem baterias, todo um sistema de controle e manejo de energia, até o motor elétrico que vai tracionar as rodas, tá bem? Então, aqui, ó, só para que vocês vejam, então, de uma maneira real, isso aqui já é a gente rodando lá em Maricá, né, com o nosso veículo. Então, esse veículo a gente rodou já em 2012 no Fundão por quase um ano, carregando aluno, pessoas, né, foi o primeiro protótipo nosso. E a gente, então, com isso, conseguiu chegar a esses números, né, em que a gente observa que a gente tem, toda a energia que entra, a gente chega com 46% na roda. Tá? É uma eficiência muito grande. Tá bem? Então, a gente também atinge autonomia para uma recarga de hidrogênio e das baterias acima de 330 km. Tá? E a maneira que normalmente se mede, né, o consumo de hidrogênio é assim, 6,7 kg de hidrogênio por 100 km. Na Europa, alguns projetos que tem, né, eles têm chegado em 12, em 9, na China também. Então a gente está bem colocado, a nossa tecnologia está bastante competitiva. Tá? E também isso nos permitiu chegar a um custo, né, por quilômetro rodado de $2,61. Então isso é pouca coisa superior ao custo que a gente tem para o diesel, tá bem? A gente então também desenvolveu o nosso híbrido a etanol, tá? Também dentro do mesmo projeto, ok? Então esse é o nosso projeto, essa é a nossa tecnologia. Para chegar até aqui, acho que eu consegui no tempo, né? Para chegar até aqui, a gente precisou realmente de parcerias, tá bem? Com a indústria. Tivemos as grandes dificuldades, porque entidade pública, a gente tem muito entrave. Então, para que você consiga fazer qualquer coisa, é muito difícil. Então, até dentro de uma pergunta que foi feita aqui, o professor Watanabe, da COP, tem uma fala que eu gostaria de deixar para vocês pensarem, nós brasileiros, né? Que ele fala assim, o Brasil, ele tem uma crise de confiança, coisa que os finlandeses estão lá em cima. Tá? Aqui a gente parte do princípio que o cara vai nos sacanear. Lá não. Lá eles partem do princípio que o cara vai entregar o que ele está pedindo. Tá bem? Então isso começa a dar uma explicada por que a gente, né, ainda fica patinando muitas vezes em muitas coisas. Tá bem? Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela apresentação. Acho que esse aqui nós temos um exemplo material daquilo que de fato é a integração tríplice entre a universidade, aquilo que a gente enxerga com o mercado e o governo, que eu vejo que o governo de Maricá também teve uma participação nesse projeto, não é mesmo? E em função daquilo que você motivou no começo da apresentação, que foi exatamente aquela relação entre o número de emissões de particulados numa cidade e os indicadores de saúde, você vê aí que de fato há uma correlação e que qualidade de vida também é investimento, e essa é sempre uma decisão que tem que ser tomada pela população de um município, da mesma maneira que tem que ser tomada pela população de um estado. E no final das contas a gente sempre chega naquela pergunta, quanto de investimento você tem que entrar e ter determinado retorno, que é a qualidade de vida? Acaba virando uma relação financeira, investimento, retorno como qualidade de vida. E aí eu tenho uma pergunta que eu fiquei até interessado pelo que foi exposto ao longo da apresentação. Primeiro,
como que se compara competitivamente o CAPEX de um projeto desses? Porque você colocou ali o custo variável por quilômetro rodado, estava muito competitivo em relação ao diesel, um pouquinho acima, mas estava muito equilibrado. A gente entende que com ganho de escala você conseguiria ter reduções. Agora, como que é o CAPEX de investimento nessa tecnologia em si? Eu entendi que o hidrogênio é em célula eletrolítica. Inclusive, como funciona o processo de carregamento e descarregamento do veículo? Sei que o hidrogênio é um gás um pouco mais difícil de se armazenar, é um gás que tem problema também de transporte. Esse é um problema que também existe no caso da célula eletrolítica, ou fica diferente? Como que você lida com isso? Em relação ao custo, em relação ao processo operacional de carregamento? Olha só, eu acho que eu não passei muito rapidamente, não mencionei, mas o nosso veículo a hidrogênio é um ônibus elétrico híbrido, né? Então, significa que nós temos energia no hidrogênio, mas também temos energia em baterias embarcadas que são recarregadas pela a nossa rede elétrica, tá bem? Eles chamam de grid connected, né? Ou seja, conexão à rede elétrica. Então, essa autonomia que nós atingimos é considerando o hidrogênio embarcado, gasoso, e a energia que nós temos em baterias, tá bem? Muito embora o nosso foco no laboratório de hidrogênio, nesse projeto, seja o uso do hidrogênio, tá? Nós nos preocupamos também com a questão toda de infraestrutura, que não adianta você fazer uma coisa que não vai ser possível de utilizar, né? Mas está aí um dos motivos que nós também tendemos a transporte pesado, e principalmente de ônibus, porque você pode ter uma infraestrutura centralizada. Sim, sim. Tá bem? Então, isso nesse momento de transição que nós temos, enquanto o hidrogênio não está, né, espalhado completamente em postos de combustível, tá? Isso permite postos centralizados que começam a reduzir custo, tá bem? Então, hoje, ele ainda não é competitivo. Não adianta a gente querer dizer isso. No entanto, ele é um veículo de menor manutenção. O veículo elétrico é um veículo de menor manutenção, tá bem? E mais eficiente também. Então, essas variáveis começam a fazer com que ele comece a ficar mais viável economicamente, tá bem? Então, acho que é por aí o nosso caminhar. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigado mesmo pela palestra. Cumprimentar aqui a diretora da Escola Politécnica, Cláudia Morgado, veio também dar esse apoio, essa apresentação da FRJ. Muito obrigado mesmo pela presença, diretora. E seguir para a próxima apresentação, então, podemos, com o Manuel aqui, que vai falar da transição energética. Então, boa tarde. Eu vou começar falando que, alguns anos atrás, a candidata à presidência dos Estados Unidos da América, Hillary Clinton, ela prometeu em campanha que faria dos Estados Unidos um Brasil em uso de energias renováveis e em termos também de independência da importação de energia. Então, a gente tem também que nos valorizar. Nós temos muita coisa a fazer, nós temos que nos organizar, mas nós também temos aí a nossa contribuição. Então, o meu tema é transição energética. Eu sou professor da UERJ, Manuel Antônio da Força Costa Filho. Eu sou coordenador do Centro de Estudo e Pesquisa em Energias Renováveis e sou do Departamento de Engenharia Mecânica. Então, a transição energética é a troca dos combustíveis fósseis pelas fontes renováveis. É uma necessidade devido ao aquecimento global, às mudanças climáticas, à própria saúde das populações nos centros urbanos. Então, nós temos diversos fatores motivadores da transição energética. Então, a gente teve o início na Revolução Industrial com o uso do carvão, depois passamos para os combustíveis fósseis, notadamente o petróleo e o gás natural, e agora a gente tem essa necessidade das energias renováveis. E nós temos vários desafios, a questão da infraestrutura, né? A gente vai ter que adaptar a rede elétrica para geração distribuída, para integrar microturbinas, aerogeradores de pequeno porte, principalmente os painéis solares fotovoltaicos. Nós temos sempre, numa energia alternativa, o maior custo de instalação
Então a gente precisa de investimento. A gente tem a questão aí da segurança energética. A gente tem uma dificuldade em relação ao armazenamento, né? Na energia convencional, você armazena no combustível não utilizado, não queimado, nas ligações químicas entre os átomos, você tem uma armazenagem. Na hidrelétrica, você tem armazenagem nos reservatórios. Na geração eólica, na geração fotovoltaica, a gente tem que utilizar, não tem como armazenar. E aí o hidrogênio verde seria uma forma de fazer esse armazenamento. Então, a gente tem como as tecnologias da transição energética a energia solar fotovoltaica, a gente tem a energia eólica, hidrelétrica, energia da biomassa, a gente tem a geotérmica e também a oceânica. Então, o objetivo e os benefícios são em relação à redução dos impactos ambientais globais, principalmente o aquecimento global, a questão de independência energética, que no Brasil nós já temos, a gente vai ter inovação e empregos e temos aí a questão de saúde pública. Então nós temos muitas políticas de incentivo, temos os acordos internacionais, temos todos os acordos referentes a mudanças climáticas, temos diversos países com subsídios e incentivos e temos uma legislação ambiental cada vez mais rigorosa. Aí nós temos alguns exemplos de sucesso. A Alemanha teve um papel fundamental aí nas políticas ambientais. Nós temos a China como o maior produtor de equipamentos e de utilização, tanto energia solar, fotovoltaica como eólica. E nós temos o Brasil se destacando, 85% aproximadamente da nossa matriz elétrica vem da geração hidrelétrica, a geração eólica já deve estar chegando aos 15%, e nós temos o crescimento da geração fotovoltaica e temos também a biomassa, né? Nós fomos pioneiros com o etanol nos motores a combustão e depois na utilização do etanol como antidetonante. Os países desenvolvidos utilizavam o chumbo tetretila, cancerígeno, pulverizado pelo cano de descarga nas zonas urbanas. E nós usamos o etanol como antidetonante. Então, aí são os desafios, já falei sobre eles. Aqui, as tecnologias, eu havia colocado uma descrição, mas o nosso público aqui já é mais especializado, eu vou passar rapidamente, né? Então, acredito que todo mundo aqui conheça energia solar fotovoltaica. Os slides eu vou colocar, vou disponibilizá-los, então cada um vai poder ver em seguida. Nós temos um predomínio do silício cristalino e nós temos o silício amorfo, os filmes finos, tetos de cádmio, como as tecnologias mais utilizadas. Então, é uma fonte renovável, energia solar, a princípio inesgotável, baixo impacto ambiental, adequada para geração descentralizada e está havendo uma redução crescente de custos, né? Nós temos como dificuldades a sua intermitência, nós temos sol durante 12 horas do dia e nós temos ainda a questão dos dias nublados, os dias chuvosos, a questão do armazenamento e a questão do espaço ocupado pelos painéis, né? Então, as fazendas fotovoltaicas, a geração centralizada, ela compete com o uso do solo. Também é uma coisa a se considerar. Aqui nós temos exemplos de um parque fotovoltaico, a utilização na geração distribuída no telhado. Sobre a energia eólica, né, também é de conhecimento geral. A gente tem a questão de instalações onshore, né, que seria em terra. Então nós temos umas grandes vantagens em termos do custo, em termos da facilidade de manutenção. E nós estamos migrando para as usinas offshore, porque no mar nós temos ventos mais regulares e de maior intensidade, então nós vamos ter benefícios, mas nós temos os desafios do ambiente marinho, agressivo em termos de corrosão, e também a questão das fundações, né? A gente vê que conforme a profundidade elas passam a ser flutuantes. A gente tem aí a questão de baixas emissões, nós temos a questão da eficiência
e nós temos a criação de empregos. Temos o desafio da intermitência, do armazenamento de energia, impactos ambientais, né, como afeta a fauna, poluição visual, ruído, né, e a questão da infraestrutura, principalmente nas turbinas offshore. 3 minutos, professor. Tá, então eu vou dar uma aceleradinha. Aqui temos o exemplo da usina. Aqui a hidrelétrica, eu vou dar uma passada mais rápida, porque é de conhecimento geral nosso. Então, saltando a hidrelétrica, a biomassa, ela compete com o uso da terra, o uso do solo para a produção de alimentos, né? Mas ela é de extrema importância. Aqui nós temos a questão dos resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos, aterro sanitário. Nós temos os resíduos como a palha do arroz, a palha da cana. Aí temos geração termoelétrica renovável, carbono neutro. Aqui eu vou passar então para o solar residencial, aquecimento, né? Isso tem uma coisa que tem sido esquecida em função do fotovoltaico, mas é de extrema importância. E agora eu vou mostrar as usinas heliotérmicas, né? Então você concentra a radiação solar e faz um ciclo de turbina a vapor, ciclo Rankine. Aí nós temos as diversas tecnologias. Eu também coloquei um pouco aqui sobre as energias das marés. Então nós podemos aproveitar as correntes dos oceanos, nós podemos aproveitar o movimento das marés, energia potencial gravitacional. E aqui tem a questão do aproveitamento da energia cinética e potencial. Aqui é uma usina lá na França, no estuário. Foi feita uma represa, foram colocadas turbinas. Aqui são detalhes. Eu vou falar aqui do nosso Centro de Estudo de Pesquisas Renováveis, da UERJ. O Wagner Victor está aqui presente. Foi ele que decidiu, enquanto secretário do Estado, na CEIMP, alocar os recursos para o nosso centro. Nós estamos com a proposta de geração fotovoltaica distribuída nos telhados do perímetro urbano. A gente faz um mapeamento dos telhados com uma técnica chamada LIDAR. Então a gente consegue determinar a inclinação de cada telhado, o azimuth e a área disponível. E a gente depois faz um cálculo de radiação incidente, usa a temperatura horária de produção fotovoltaica. A gente consegue atender a 22% da demanda energética do Estado e a gente vai ter o benefício aí para o morador, a atividade econômica. Ele pode participar de um processo de geração distribuída. Aí nós temos a capacidade nos bairros da face norte da Pedra Branca. Aqui é uma comparação com a geração termoelétrica. Isso já melhorou, esse estudo foi feito em 21, a gente já conseguiu melhorar em relação à hidrelétrica. A gente tem um estudo de avaliação experimental do sistema fotovoltaico lá na Fonseca Teles. Aqui está o nosso sistema fotovoltaico, opera desde 2007, desde 2017 a gente passou a monitorar. A cada minuto a gente mede a temperatura do painel, radiação solar incidente, temperatura ambiente, aí é o painel frontal do nosso sistema de aquisição de dados. A gente mede as variáveis elétricas e ambientais a cada minuto, registra o banco de dados. A gente usa um modelo de circuito elétrico equivalente, que é o modelo de diodo único, que faz a previsão fotovoltaica. Aí a curva do painel novo, a curva do painel com 12 anos de uso, a curva de fora preta do painel novo, aí a curva tensão corrente, aqui a curva potência tensão. A gente tem outros trabalhos aqui na área de aproveitamentos energéticos de aterros sanitários, desempenho energético de sistema de climatização. A gente faz processamento de dados climáticos para fazer um projeto de ar-condicionado otimizado, simulação computacional de termoelétricas e cogeração. A gente faz também qualquer tipo de conversão de energia, molécula termodinâmica. Fazemos estudos de viabilidade técnico-econômica. E a gente tem alguns estudos de desempenho energético de edifícios, edificações sustentáveis, o estudo de caso do CIEP, Tanqueiro do Neves, que fica na Rua do Catete. Aqui nós temos dados das estações do IMET, Alerta Rio, INE e Comando da Aeronáutica. A gente processa os dados para o cálculo otimizado de ar-condicionado, o cálculo de projeto. Aqui é a nossa
simulação, mecanismo computacional, a gente avalia o conforto térmico de um ambiente, a gente fez um estudo no planetário. Aqui é a comparação entre valor previsto e valor medido, foi um trabalho experimental, e o trabalho em CFD. E aqui são os meus contatos. Agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado, professor. Primeiramente, dar parabéns que você passou por 75 slides num período de 12 minutos. Foi até mais rápido que os outros dois. Obrigado. Acho que você poderia dar uma aula de 4 horas com esse mesmo material de slide e mesmo assim você conseguiu fazer esse tempo. Então, impressionante mesmo. E agradecer por essa participação, por essa demonstração dos processos de transição energética. Eu vou fazer uma pergunta curta, porque o tempo está restrito. No estudo que vocês fizeram de superfície de painel no município do Rio de Janeiro, vocês calcularam que daria para colocar quantos megawatt pico no total de painel solar no município do Rio? O estudo não pegou o município todo, né? A gente está fazendo uma estratificação. Nós pegamos de Deodoro até Santa Cruz, né? Então, a quantidade está aqui no slide. Deixa eu voltar aqui que eu não decorei, né? O slide é igual o dinheiro, ele pode sobrar, ele não pode faltar, né? Então, esse é o grande segredo. Mas aqui eu tenho exatamente os valores. Então, a gente vai instalar 1.382.000 painéis, kits, né? Um kit com 11 painéis, 700 watts. 700 kWh mês, outro kit com 33 painéis, 2.100 kWh mês. A gente instala prioritariamente o maior, depois o kit menor. E a gente vai ter 1.300.000. A gente vai ocupar uma área de telhado de 91 milhões de metros quadrados. E nós vamos gerar mensalmente 2.159 gigawatts-hora. Esse é o nosso estudo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Prosseguindo agora com o nosso painel, então, vamos abrir para o segundo bloco, mas se não, se antes dar uma palavra para a diretora aqui, Cláudia Morgado. Vamos lá, diretora. Esse aqui é o Francisco Victor, né, que acabou de ganhar o prêmio CREA do melhor projeto final da engenharia de produção, né, esse ano, né? E a gente fica muito feliz de ver entrar meninos, né, de 18 anos e sair profissionais, né, um jovem adulto já, né, não vou dizer que é um adulto, mas um jovem adulto com essa capacidade de articulação. Parabéns, Francisco, e por todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado, fala só me elogiando, maravilhoso. Muito obrigado, diretora. Vamos seguir então para o próximo bloco, que vai ser com... Vai ser o professor Marcos, o moderador. Então, por favor, vamos seguir em frente então. Obrigado pelo cônsul, obrigado pelo Edivaldo, obrigado pelo professor. Excelente. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui ao painel de economia do mar. E agora a gente vai falar um pouco mais da economia do mar, que vem com todo o respeito aos demais aqui, mas aqui no Green Rio a economia azul vem com força e a gente vai dar continuidade agora, trazendo aqui os colegas para que a gente possa conversar um pouco de integração cidade, ok, com a pesquisa mar e energia. Tá? Bom, a gente vai falar, principalmente quando fala em pesquisa, a gente fala em recurso financeiro. Então, algumas informações são interessantes. Se a gente falar em termos de orçamento, eu vi aqui alguns palestrantes que me antecederam. A gente tem aqui o nosso órgão estadual de fomento, que é a FAPERJ. Então, quando a gente compara com a estrela, que a gente chama da coroa aqui a nível federal, que é a USP, que é principalmente a FAPESP, o orçamento da FAPERJ hoje é bem razoável, em torno de 1/3 do que temos hoje para a Universidade a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é em torno de 2,5 bi. Né? Então, a gente tem hoje quase um bi de orçamento para, principalmente, pesquisa, que é um dos temas aqui de integração. Tá? Eu vou abrir aqui um pouco o Sérgio, que me antecedeu. Eu não sei se ele ainda está por aqui. Tá? Sérgio, eu fiquei... Gostei muito da sua apresentação, em especial porque você falou de uma coisa muito interessante que na Finlândia vocês não abrem a mão, que é da educação, principalmente da valorização do professor
e principalmente do engenheiro, né? Então isso foi uma questão que eu achei uma virada de chave muito grande e aprendemos bastante com a sua apresentação, que a Finlândia a gente conhece que é o país mais, a gente sempre ouve aqui, é o país mais feliz do mundo, né? 7 anos consecutivos, de acordo com o World Happiness Report. 7 anos. 7 anos seguidos. Bom, porque se... Das grandes contribuições da Finlândia para a humanidade. Bom, gente, dando continuidade aqui, tá? Nós vou chamar aqui a nossa colega do Sebrae, ok? Daniela Correia. Daniela, a gente sempre teve uma relação muito histórica aqui, a questão da economia do mar com o Sebrae, né? O Sebrae sempre foi um parceiro, Renato Regazzi é uma referência para nós aqui, e ele sempre foi uma pessoa que eu me conversei muito sobre a economia do mar, né? Então, primeiro, te dar boas-vindas aqui em nome do Green Rio, estamos recebendo você do Sebrae de Santa Catarina, e eu já teria duas coisas para falar para te provocar, né? Eu queria conhecer um pouco, né, da questão de como vocês estão trazendo a economia náutica lá, ok? E também as demais atividades que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos, obrigada, Álvaro, pelo convite. Sai a Finlândia e entra um pouco de Santa Catarina. O senhor trouxe o exemplo da tríplice hélice, eu vou trazer a quíntupla hélice que nós trabalhamos lá no estado. Então, fui desafiada a falar um pouco da integração entre a pesquisa e a cidade. Eu vou trazer um pouco do que o Sebrae faz com relação à pesquisa também, tá? Nós temos um trabalho desenvolvido de ecossistema de inovação, onde nós trabalhamos todas essas áreas aqui, E o que se baseia o ecossistema de inovação? Ele se baseia em vocações do territórios com potenciais. Ou seja, a vocação é o que as pessoas acreditam que aquela região do estado tem de potencial. E o potencial são o que as instituições de ensino têm de cursos naquela região. De nada adianta eu mapear uma região como a região da Foz do Itajaí, como uma região de economia do mar, se eu não tiver instituições como a Univale e outras que propiciem a pesquisa para a economia do mar. Então, só para conhecer, hoje a gente tem 30 ecossistemas de inovação mapeados no estado de Santa Catarina e também temos 15 centros de inovação, que é uma iniciativa do governo do estado. Aqui são alguns atores da quíntupla hélice que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com o governo, com as instituições de ensino, com a sociedade organizada, com as empresas e com os mecanismos de inovação. Trazendo um exemplo aqui, esse aqui é o mapeamento de Florianópolis, da capital do estado, em 2022. Então, a gente tem exemplos de grandes empresas que compõem a governança desse ecossistema, os mecanismos de inovação, o governo, a sociedade e as instituições de ensino. E, trazendo um pouquinho, existe uma parceria do governo federal, do Ministério, junto com o Sebrae, junto com o INPI e outras instituições, que é o Catalisa. O Catalisa é uma oportunidade de surgimento de deep techs, ou seja, startups criadas a partir de pesquisas. Né? E isso que é o mais bacana, como é que eu transformo a minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa de doutorado, num negócio. E aí o Catalisa é uma dessas soluções que faz essa transição. Citando o Regazzi, não tem como não citar ele, né? Trazendo um pouquinho do conceito de economia azul, que ela tudo isso é economia azul, e lá em Santa Catarina a gente tem alguns potenciais na economia azul. Nós somos o maior produtor de ostras, e o bacana é que a produção de ostras em Santa Catarina começou com uma pesquisa acadêmica. Então, lá na década de 80, uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina levou as ostras para o estado, e hoje nós somos referência no país, 97% da produção de ostras do molusco no país é produzido em Santa Catarina. E aí nós também temos as macroalgas, né? Produção de macroalgas, que também vem da universidade. Hoje a gente tem uma parceria entre EPAGRE, Universidade Federal de Santa Catarina e Sebrae, para apoiar no principal desafio deles, que é o acesso a mercado.
como que eu transformo o biofertilizante que é produzido pelas algas acessível, em especial no agronegócio. Então, esse é um desafio que nós estamos juntos com a IPAGRE e com a Universidade Federal implementando. Então, são ações que o SEBRAE faz lá em Santa Catarina. E nós somos referência também na área náutica. Então, a indústria náutica de Santa Catarina ela deu um salto de 86% de 2013 para 2024. Então, um pouco mais de 10 anos, o SEBRAE fez um trabalho forte com a indústria náutica lá no ano 2014. A gente teve esse salto gigantesco. Nós somos o maior produtor do país de embarcações de esporte e lazer. Até o professor Marcos me falou que a embarcação que a UERJ tem é lá de Santa Catarina, né? E aí, se a gente for trazer o CNAE, SEBRAE trabalha com CNAEs, que são Códigos de Atividade Econômica. Quando a gente pega também o CNAE secundário, que aqueles dados são só do CNAE primário, a gente tem um acréscimo de 41%. Isso é muito interessante, porque aqui, ela não aparece muito bem, mas ela é uma empresa, ela se considera uma empresa de vidros, e o CNAE secundário dela é de embarcações. Então, a indústria náutica catarinense, ela produz 70%, como eu já trouxe. Teve um acréscimo de 81% nos postos de trabalho de 2019 para 2022, que é o último dado que nós tivemos acesso. Em termos de exportação, também tem aqui a fatia de trabalho do SEBRAE, que a gente faz com missões técnicas internacionais de acesso a mercado. Então, nós temos aqui de 14 mil para 54 milhões, né, de exportação. Então, esse é um crescimento gigantesco de exportação das embarcações catarinenses. Para finalizar, essa aqui é a Marina da Beira-Mar Norte de Florianópolis, o nosso projeto tão aguardado para o Estado. Ele está agora na fase final, espero que de fato saia. São 600 vagas de embarcações. Cada embarcação ela tem, em média, 6 empregos indiretos, ela cria. E aí, nós, enquanto SEBRAE, estamos fazendo um trabalho do setor náutico como um todo. E o principal desafio é como que a gente alia também a pesquisa com o setor náutico para se tornar cada vez mais sustentável. E aí já tem cases de startup dentro da indústria náutica também. E uma frase que eu gosto muito, que a gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode criar cenários e se preparar para isso, e o SEBRAE Santa Catarina está se preparando para a economia azul, aliando a pesquisa, a academia e o que nós sabemos de melhor, que é transformar sonhos, ideias em negócios. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu, antes de chamar aqui o nosso colega, queria fazer algumas colocações, né? A gente, quando fez a nossa embarcação, aqui no Rio de Janeiro, sempre foi um polo náutico tradicional, principalmente da construção naval, de turismo, né, e lazer. E nós fomos buscar em Santa Catarina, né? Então, através dos estaleiros em Palhoça, se eu não me engano, eles entraram no mercado, colocaram preço e qualidade, né? E isso foi definitivo para que a gente, inclusive, contratasse eles. E a gente tem hoje uma embarcação que é extremamente ágil, que a gente chama muito robusta, que a gente chama um 4x4 para andar no mar. Eu pedi aqui, que eu quero agradecer, tá, ao doutor Sérgio, aqui, o nosso cônsul da Finlândia, que gentilmente ficou mais um pouco e me fez eu vou aqui dar uma inovada, tá, porque saí da nossa mesa anterior, voltei para cá, mas vou voltar de novo, porque o Sérgio me falou uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com o que você falou, com o cultivo de algas, que uma das prioridades na Finlândia também é a aquacultura marinha, né? Está na política naval finlandesa a segurança alimentar e a agricultura. Na política. Lá, além do biofertilizante, tem uma parceria com o SENAC para a produção de alimentos. Então, tem diversos alimentos sendo produzidos com a alga, com a macroalga. E, além disso, tem o resgate de carbono, né? Então, saiu um artigo recentemente, o quanto a macroalga contribui para o resgate de carbono. Então, esperamos aí logo termos uma legislação no país que propicie isso, que é um novo mercado para os produtores. Enquanto na maricultura a gente tem uma produção, muitas vezes, uma vez por ano só de ostras, as algas a gente tem 4 temporadas. Então, a gente tem muito pescador migrando, né, de cultura por conta disso, por conta da facilidade da produção e também da
diversidade de soluções aplicadas com o produto que é a macroalga. Ótimo, muito obrigado. Uma coisa interessante, a gente não se dá conta, mas o Brasil é um grande importador de pescado. Grande, grande. E qual que é o maior produtor mundial de peixes amazônicos? A China. É verdade. A gente, inclusive, sabe que a China, principalmente com a... na época, era carpa, né, que era um peixe de água doce, né, oriundo da China, foi um dos peixes que foi na parte de águas interiores, porque foi, nas estatísticas da FAO a gente via que era um dos maiores produtores. Né? O professor Sérgio Aníbal está aqui, foi meu professor. Né? O que eu aprendi de aquacultura devo ao professor Sérgio, que tem que tomar cuidado aqui, que você é corrigido e pautado aqui por ele. Vamos dando sequência. E outro, só para a gente passar, é muito interessante essa questão que você falou das algas. Né? Ela virou agora uma coqueluche, a gente tem visto isso. Principalmente eu tenho experimentado que o ciclo de produção dela é um ciclo de 60 dias. Né? Então, acho que também em Santa Catarina também é o mesmo caso, 45, 60 dias, e isso é muito mais atrativo, principalmente para quem está na ponta da produção, que geralmente os ciclos de cultivo levam quase 1 ano e meio. Outra coisa interessante é que você falou do desenvolvimento da Federal de Santa Catarina. Isso se deu, me lembro, na época, foi com um aporte muito significativo do governo canadense. Era o professor Poli, se eu não me engano, ele estava à frente, e essa parceria parece que foi também uma grande virada de chave, obviamente questão também cultural, mas aqui hoje vocês são a grande locomotiva a gente chama, né, da mitilicultura, da aquacultura marinha, de uma forma geral, de bivalves, aqui no Brasil. Bom, gente, eu vou passando para frente, tá? Vou pedir agora, vou chamar o nosso colega do Instituto, só um momentinho que eu tenho que aqui me guiar aqui um pouquinho. Obrigado, Sérgio. Vamos dando sequência aqui, tá? Os Sérgios se encontram aqui, né? Então, vamos dando sequência. Eu vou agora falar com o meu xará Marco, tá? Instituto Boas Ondas. Aqui é uma sucessão de coincidências, né? Nós nos conhecemos e temos um amigo comum, o Burle, e estivemos com o Burle em várias ações, e me chamou muita atenção de uma ação, dentre várias que vocês realizam, mas principalmente que a gente está falando de cidades, na principal área que a gente pode chamar aqui, que antigamente a gente sempre chamava de favela, mas hoje as pessoas já têm novos nomes para dar, mas ações que vocês fazem principalmente na Rocinha, Marco. Eu queria que você falasse um pouco e também falasse um pouco da experiência e principalmente dos desafios que vocês encontram para esse projeto, que é muito legal, que eu parabenizo vocês. Obrigado, Marcos. Pois é, a gente tem a honra, né, de representar o Carlos Burle, surfista, no Instituto Boas Ondas, instituto que ele é presidente. E esse convite veio porque ele justamente viu os trabalhos que a gente vinha fazendo, eu e o meu sócio Alexandre, que a gente vinha fazendo ali na Rocinha. Ele falou, poxa, eu preciso, né, desse braço social, desse braço ambiental, só que eu não consigo, não tenho força, meu trabalho é esse aqui, me consome tudo. E aí a gente conseguiu viabilizar dessa forma, né, onde a gente assume e reestrutura o Instituto Boas Ondas para trabalhar como uma ferramenta, né, de transformação socioambiental. E é legal a gente falar sobre a questão da educação, né, e falar sobre a questão de pesquisa, porque quando a gente vai para uma favela, né, ainda mais uma favela do tamanho da Rocinha, que é bem peculiar, é uma cidade, né, a gente estava falando há pouco de Maricá. A Rocinha tem mais de 250 mil moradores, é maior que Maricá. Então, temos uma cidade no meio da cidade do Rio de Janeiro, né, e que pouco se sabe. E ali a gente tem diversos perfis. Então, você trabalhar
com isso, com esse cenário, é extremamente desafiador. Então, claro, primeiramente, a gente entende que para ter uma autenticidade nesses movimentos, a gente não pode ser mais uma ONG que entra lá. Né? Eu não vou lá e entro na Rocinha e faço alguma coisa. Eu vou pegar as pessoas que estão lá. Tem milhões, tá, de diversos projetos sensacionais que acontecem, só que ficam pequenos ali. Né? Então, qual a nossa proposta? Sempre foi entrar, trazer essas pessoas e levar um pouco de conhecimento, provocações, estruturas. Né? A gente vai trabalhando essas pessoas para que elas possam se desenvolver, crescer e despontar. Né? Então, por exemplo, um caso que é sensacional, né, é o Marcelinho. Ele começa, quando a gente conhece, ele está fazendo doação de cestas básicas, onde ele junta poucos insumos ali de pequenos negócios. O Marcelinho é um rapaz, um menino lá da comunidade. É uma pessoa. O Marcelinho é um apelido carinhoso que a gente tem. Sim, ele é um morador da Rocinha, é uma liderança, né, muito interessante, assim. E ele fazendo esse trabalho, né, de doação de cestas básicas, apesar de trabalhar em 2 empregos naquele momento, ele estava conseguindo atender de 15 a 20 famílias, mais ou menos, por mês. A gente se aproxima dele e começa a trazer, né, conceitos, ideias, provocações, e ele vai agarrando aquilo que é muito, muito interessante, que você vai trazendo essas oportunidades e essas pessoas vão agarrando, né, vão se pegando isso e vão se desenvolvendo. Então, a gente conseguiu que ele até se formalizasse em algum momento. Quando ele se formaliza, a gente consegue fazer uma parceria dele com moradores de São Conrado, um grupo de mães. Com isso, a gente consegue criar uma força de doação de cestas básicas e amplia o trabalho dele de 15 a 20 famílias por mês para mais de 200 famílias por mês. Quando a gente faz isso, a gente fala, tá bom, agora vamos começar a pedir coisa deles. O quê? Obviamente não vamos pedir dinheiro, vamos pedir o quê? Vamos pedir que eles tragam de volta para nós o quê? Os resíduos. Então, essas pessoas começaram a trazer, no primeiro momento, assim, meio a contragosto, mas depois eles começaram a perceber que o entorno estava ficando mais limpo. Quando o entorno fica mais limpo, o que acontece? Eles começam a trazer não só o deles, mas também dos vizinhos. Então, essa é uma maneira que você consegue educar uma pessoa que está lá, né, de uma maneira de uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade alimentar, inclusive, né, presente. Porque se você chega para eles e fala, olha, não joga o lixo aqui no chão porque vai matar a tartaruguinha ali no mar. Não faz sentido para eles. Eles muitas vezes não sentem parte da cidade. Então, como é que você trabalha a educação com uma delicadeza e uma singularidade dessa realidade que eles vivem ali? Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, é entender a localidade, entender as pessoas, e você começa a trabalhar. E aí, só para contextualizar, o Marcelinho, a gente continuou provocando ele, o Marcelinho começou a coletar óleos de cozinha usado, e hoje a gente conseguiu, através da FAPERJ, um edital que foi feito lá para projetos da Rocinha, a gente conseguiu montar uma planta, né? Ele conseguiu montar uma planta de produção de produtos de limpeza através dos óleos utilizados de cozinha. Então, um projeto que começava com assistencialismo, doação de cestas básicas, hoje ele vira um negócio social. Né? Então, é isso que a gente acredita em fazer, é você fortalecer as pessoas que estão lá. Né? Então, para isso, a gente vem trabalhando com eles, assim como o Flávio do Horta na Favela, que também ele cria hortas urbanas. Hoje ele está trabalhando com piscicultura, criação de horta nas comunidades, nas favelas, com algumas comunitárias e algumas nas lajes, também com uma piscicultura, né, trabalhando com produção de tilápia nessas mesmas casas, nessas caixas d'água, e também meliponicultura. Né? Então você começa a trabalhar todo um entorno onde você faz um ciclo sensacional inclusive de aumento no portfólio, né, nas opções alimentares que essas pessoas têm, porque não é costume deles comerem, né, ou seja, legumes e tudo mais. Então, quando você começa a trazer isso
para a realidade de uma maneira lúdica, de uma maneira ali concreta, isso é sensacional. Né? Novamente, sempre trabalhando com essas pessoas mais vulneráveis. Marco, eu ouvindo aqui a sua fala, puxa aqui de novo o Sérgio, realidades tão diferentes, mas a educação como a grande interseção de todos. Né? Eu havia percebido na sua apresentação que talvez seja o país que menos se passa, as crianças passam menos tempo, né? Você chamou atenção na sua apresentação. Eu não sei assim de cabeça os números da OCDE, mas quando se compara os países da OCDE, é um dos que tem o menor número de horas de estudo por aluno, mas tem os melhores resultados. Ou seja, ficar muito tempo na escola não é sinônimo de ter melhores resultados. É muito interessante isso. E também não é o país, assim, percentualmente, que tem os maiores investimentos em educação. Os investimentos são altos, mas não são os mais altos da OCDE, mas os resultados são melhores. Bom, isso pode ser muito um reflexo, né? Ou seja, os professores sendo uma das profissões mais buscadas, né? Você vê a qualidade do professor, né? Você vê que aquilo fica. Aqui os professores, infelizmente, são tão mal pagos e mal remunerados, que é difícil. Muitas vezes um professor, ainda mais quando você está falando da escola, de educação básica infantil, nossa, ele tem que trabalhar em diversas escolas para conseguir fazer um mínimo. Então, como é que essa pessoa vai ter cabeça? E não tem o reconhecimento, não tem a formação, não tem a remuneração, ou seja, é um cenário que como você falou, é uma política pública que precisa ser revista, né? E assim, lá também, né, novamente, a gente desenvolvendo esses projetos, aí eu venho para o lado da pesquisa, o que a gente vem promovendo ali, né, entre São Conrado, Rocinha, Vidigal, que são, né, uma localidade, quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, São Conrado, que é um bairro, eu acho que é o maior índice de renda per capita do Rio, né, Rocinha, que é essa cidade que eu comentei, né, uma favela gigantesca ali no meio da cidade, e Vidigal também, ou seja, que são todos vizinhos. Então, a nossa ideia é trabalhar dentro dessa localidade, trabalhar ali protótipos, ou seja, prototipar soluções urbanas utilizando aquilo, porque ali você tem a favela, você tem o bairro rico, você tem desafios de saneamento, você tem desafios de tráfego, né, de carros e engarrafamentos constantes, você tem áreas de proteção ambiental, você tem praia. Então, a ideia é usar esse pequeno recorte de cidade para justamente fazer protótipos. Uma vez que com esses protótipos funcionando, você consegue escalar e replicar isso para o resto da cidade, né? E por que não para o Estado, e por que não para o país e para fora? Porque, né, porque ficar aqui. Certamente, Marco. Eu acho, inclusive, que eu, vendo aqui sua apresentação, eu me lembrei de um projeto que tem dos Guardiões do Mar, que é um projeto feito, principalmente, que é feito na França, né, no caso, no Tahiti, e que também é feito com um país na América Central, Honduras, talvez um dos menores PIBs que a gente tem no mundo. E todos dois, o que eles valorizam? Principalmente essa educação, principalmente para as crianças. Por quê? É na infância que se ocorre a primeira socialização. Então, é importante trabalhar com jovens, é ali que realmente está, na minha opinião, a grande virada de chave. Tá? E a gente aqui dando sequência, eu consegui entender, e talvez da sua apresentação, eu coloquei aqui como empreendedorismo, como uma ferramenta de transformação social. Tá? Isso, exatamente. A ideia é fugir, o assistencialismo dura até que venha uma pequena crise, seja no patrocinador, seja no país, seja no que for, né? Aí, quando aperta a economia, a primeira coisa a ser cortada são as doações, são tudo mais. Então, você não pode contar com isso para fazer alguma transformação perene. A ideia é que você desenvolva, né, negócios, desenvolva uma sustentabilidade financeira dessas iniciativas para que elas, sim, possam, e não precisem da gente. A ideia é que eles possam crescer até o ponto. Marcelinho hoje já não precisa da gente. A gente vai lá, provoca ele mais um pouco e fala, ó, por que você não pensa nisso? Aí, pá, tá bom, e ele vai. Entendeu? E a ideia é essa, a ideia é que a gente crie essa independência de todas as pessoas. Né? O pessoal fala de dar a vara para pescar. Não, a gente vai ajudar a construir a vara. Entendeu? A gente te ensina a construir a vara e você se vira. Entendeu? A ideia é muito desse conceito. Marco, parabenizo a ti e ao seu
parceiro aqui, tá? Pela iniciativa, tá? Empreendedorismo, a gente sempre tem o DNA do Sebrae junto conosco. E agora eu já vou chamando aqui, tá? O meu último colega aqui. E Sérgio, eu te agradeço pela sua gentil presença aqui junto conosco, tá? E nós nos falaremos em breve aí. Muito obrigado, tá? Bom, dando sequência aí, pessoal. Eu só estou pensando em me mudar para a Finlândia. Eu acho que vai ter um bonde para a Finlândia. Obrigado. Aproveitar que eu sou professor, lá é bem valorizado, eu vou para lá. Aqui a gente não tem essa vantagem. Vou chamar agora aqui o nosso amigo aqui, Paulo Pereira, tá? Da Sociedade Nacional de Agricultura. Paulo, a gente queria entender um pouco da experiência da SNA e um link que você poderia fazer, principalmente, já que a gente está falando de cidade, tá? No âmbito do desenvolvimento local. Obrigado, Paulo. É interessante porque eu ouvi aqui vários comentários, as várias participações, né? E aí tem um pouquinho de cada, né? Primeiro, eu estou trabalhando na SNA, Sociedade Nacional de Agricultura, em que a gente tem 2 cursos EAD. Um curso é a gestão do agronegócio, outro a gestão do meio ambiente. E aí, quando a gente vai falar de meio ambiente, eu acho que hoje tudo a gente está pensando em meio ambiente, a gente tem que estar olhando, né? Eu trabalhei com Regase no Sebrae e participei um pouco das discussões do início da economia azul. E nessa época, eu também trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro. E na Prefeitura do Rio de Janeiro eu coordenei a área de polos. E aí, quando a gente fala da área de polos, a gente está tratando basicamente de polos gastronômicos, né? E aí, qual era a nossa intenção, né? Como é que a gente podia olhar para os polos? E aí a gente estava focando nos polos, que eram os polos à beira-mar, Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo. A gente ia até a Ilha do Governador, pegando todos esses polos e fizemos uma proposta de um projeto, que era um projeto em que a gente olhava para os restaurantes, e aí, polos gastronômicos, e como que esse restaurante tem um impacto, né, de sustentabilidade. Como é que a gente podia reduzir? Todo restaurante precisa trabalhar e fazer a coleta do seu lixo orgânico e paga por isso. Paga por uma taxa, paga por uma empresa que vai lá recolher esse lixo. E aí a ideia era trabalhar com as comunidades, porque aí isso é uma característica do Rio de Janeiro. A gente tem comunidade em tudo que é tal lugar. Cada bairro uma comunidade. Então, as comunidades desciam logo depois da hora do almoço, recolhiam o lixo orgânico, levavam para as comunidades o projeto, e aí, neste projeto, eles faziam a compostagem nas comunidades, produziam através das hortas urbanas, né? Eu trabalhei com Júlio Barros, na prefeitura, com o programa Hortas Cariocas, que foi um programa, inclusive, premiado como um dos programas mais sustentáveis, né? Que é a horta é aqui perto. Hã? Não. Manguinhos. Horta de Manguinhos. E aí você leva, faz a compostagem, faz a produção do alimento. Essa produção do alimento é vendida de novo para os restaurantes. Ou seja, a gente faz todo um circuito onde eu pego o resíduo, faço o composto, produzo o alimento, devolvo para o restaurante como pagamento, e o restaurante ainda economiza o valor que ele estaria pagando para a retirada, pelo menos de parte do lixo dele, ele está reduzindo. Então a gente traz para o restaurante uma economia financeira, a gente traz para a comunidade emprego, geração de renda e sustentabilidade. Então a gente fazia um ciclo fechado. Qual é o problema? Será uma política de governo, não é uma política de Estado, né? E aí, como tudo aqui no Brasil, esse programa foi
apresentado para as cidades latino-americanas, né? A ideia era a gente ter esse financiamento para poder começar esse projeto, mas o governo não se interessou por colocar isso, né? E a gente perdeu o projeto. Então, assim, é interessante porque a gente vê como a gente tem atividades que a gente pode estar gerando renda para as comunidades, e isso é um projeto super inclusivo, e isso não foi à frente, né? Então, uma pena, é um trabalho que tem um foco na economia do mar por causa dos polos, né? Então, assim, tem tudo a ver um pouco com o que você falou né, Marcos, de ter geração de renda nas comunidades, um pouco dos polos, mas a gente paga na política. Né? Paulo, uma coisa que eu percebi durante a apresentação do cônsul aqui da Finlândia, todas as vezes que ele falou, né, sempre em política, né, era política de Estado. Política de Estado, nunca política de governo, que é aquela coisa de sazonalidade, né? Sazonalidade política, que a gente chama aqui. Então, são pequenos nuances que a gente percebe as grandes diferenças. Só para acrescentar na tua fala aí. Eu, por acaso, sou produtor rural, né? Sou produtor rural, sou um dos mais de 1.000 produtores rurais existentes na cidade do Rio de Janeiro. Quantos são, desculpa? Mais de 1.000. O último censo levantou, se eu não me engano, eram em torno de 1.100 produtores. E a cidade do Rio de Janeiro, ela diz que ela não tem área rural. Eu não sei se a gente somos 1.100 produtores rurais, produzindo na cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem produção rural na cidade do Rio de Janeiro, como? O censo constata isso, né? Então você vê, a gente tem um problema de política, porque por que eu não tenho uma área rural no Rio de Janeiro? Porque para o Estado, né, no caso, para o município, é mais interessante ele declarar a inexistência de áreas rurais, porque ele pode cobrar IPTU. E aí ele cobra IPTU, aumenta a arrecadação. Só que você, como produtor rural, tendo uma área de no mínimo 1 hectare, já tem decisão do Supremo de que você, se tiver uma área acima, no mínimo 1 hectare, produzindo, você é ITR, ou seja, você não pode ser IPTU. Então, assim, eu sou fundador de uma associação, Associação de Produtores Rurais de Guaratiba, e a gente fez, numa última conversa com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, nós falamos, olha, vamos entrar na justiça contra o município, pedindo a devolução do imposto do IPTU pago em dobro, porque bitributação é inconstitucional. E se existe decisão do Supremo dizendo que se você produz, você é área rural, então tem uma bitributação aí, né? Então, assim, é difícil a gente, como produtor rural, enfrentar o descaso do Estado numa situação dessa, né? E aí você vê a diferença de uma política pública de Estado, não de governo, né? A gente está toda hora enfrentando essas dificuldades. Ok. Bom, em nome aqui da mesa aqui, né, dessa sessão de economia do mar, eu gostaria muito de agradecer, tá, Daniela, Marco, Paulo, tá, professor Sérgio, os que antecederam, Álvaro, que está ali, que tem permitido a gente, tá, colocar como dentro dessa agenda da economia do mar, né, dentro dessa vocação que nós temos, tá, essas discussões que foram bastante profícuas e que vão gerar, como a gente costuma dizer, filhote. Tá? Em nome aqui da organização, que eu aqui peço aqui autorização para usar, Álvaro, eu quero agradecer muito a paciência e o carinho que vocês tiveram aqui. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem à vontade se algum comentário queiram fazer a mais. Paulo. Não, eu acho que a gente estava comentando, né? Eu acho que da questão da política, né? Eu acho que vocês realmente, eu acho que a gente tem essa questão da política muito complexa, né? Porque como é que a gente consegue trabalhar de uma maneira que tem essa mudança desse cenário político a cada 2 anos, né? Seja no âmbito municipal ou seja no âmbito estadual, federal. Então,
realmente, isso você me perguntou mais cedo qual era o desafio. Então, isso é uma coisa muito desafiadora, quando a gente está falando de trabalhar o desenvolvimento de uma localidade e tudo mais, né? E uma outra bandeira que a gente vem levantando muito é a questão não adianta a gente ficar trabalhando, isso, o apelo para estar aqui no Green Rio, né? Como é que você trabalha a questão ambiental sem cuidado social, né? Na verdade, você vê que os maiores poluidores dos oceanos são os rios, né? Ou seja, o que os rios trazem lá. E por quê? Porque você tem comunidades pobres que estão ali ao lado, que não tem saneamento básico, não tem, né, saneamento, não tem captação de resíduo, coleta de lixo ali, que acabam indo para os rios, que acabam indo para os oceanos. Então, se a gente não cuidar do social, a gente vai estar enxugando gelo, falando sobre a questão ambiental, né? Paulo, fazendo uma inserção, 88% do lixo, do macro lixo de Honduras, tá, não é gerado por ela. Ela vem principalmente pelos padrões de circulação e é depositado na sua costa. Principalmente quando eles fizeram um levantamento e olharam principalmente, tá, da onde eram principalmente os produtos, né, grande parte da América do Norte. Pois é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rio. Olha, valeu. Daniela. Parabéns, Daniela. Eu não citei na minha apresentação, mas tem uma parceria do Sebrae que se chama Embrapi, que daí é para pesquisadores já, para quem tem empresa. E no último edital a gente contribuiu com uma empresa que desenvolveu fibras a partir de microalgas, ou seja, tecido a partir de microalgas. Me explica um pouco mais, como é que é esse edital? Você tem informação como é? O Embrapi é uma iniciativa que tem vários, até o Senai está aqui com um stand e eles são, está lá, Embrapi. Eles são dos credenciados da Embrapi. E aí o Sebrae entra com 50% de subsídio para viabilizar os projetos. Então, as instituições de ensino geralmente entram como executoras do Embrapi. Entendi. Eu não sei se você tem essa informação, você sabe sobre teto de projetos? Aí, eu não vou lembrar, professor, mas tem tetos, pelo que eu lembro do último edital, tinha de 150 mil, de 200 mil. Gustavo pode responder melhor, Gustavo? Por favor, Gustavo, por favor, nos diga quem és tu. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, eu sou assessor da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Só para contribuir com essa questão da Embrapi, né? A Embrapi lança chamadas específicas para cadastrarem unidades Embrapi que são especializadas em determinadas temáticas. Então, várias unidades que podem estar em universidades, que podem estar em institutos de pesquisa, são cadastrados como unidade Embrapi. Essa unidade Embrapi, né, sendo cadastrada, sendo credenciada, ela recebe um recurso do governo federal, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né, então, parte desse recurso ele serve para custear realmente projetos de pesquisa que são submetidos por empresas que buscam essas unidades Embrapi. Então, se tiver alguma, por exemplo, na temática de microalgas, como a Daniela falou, né, essa unidade Embrapi ela vai ter um recurso ali, 100% disponível para ela durante determinado período. A empresa busca essa unidade, fala, olha, eu quero desenvolver esse projeto, né, preciso dessa solução. Né, então, de acordo com o arranjo que essa empresa possui com uma unidade, com a própria unidade Embrapi, com outras instituições de ciência e tecnologia, rapidamente é aprovado esse recurso para desenvolvimento desse projeto. O ticket médio que a gente vê da Embrapi hoje nos projetos ao redor do Brasil é de mais ou menos R$ 1.200.000. Então vão ter projetos de 100, 200 mil reais, vão ter projetos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então varia. E o valor também de recurso público que pode custear um projeto, ele vai de cerca de 27%, 28% até 90%. Então, dependendo do arranjo institucional que é feito com as empresas, né, quanto mais instituições de ciência e tecnologia, quanto mais empresas, pode ser que você consiga um valor maior de recursos públicos para desenvolver o projeto. Né, se for um arranjo mais simples, uma empresa só, uma ICT, aí você precisaria realmente de ter um recurso um pouco mais
mais alto, vamos dizer assim, do lado do setor privado. Então, era basicamente isso que eu... É porque tem a contrapartida da empresa, né, Gustavo? Então, assim, o governo federal entra com uma parte, a empresa entra com uma parte e o SEBRAE, nessa parceria, entra com uma parte do subsídio também. Isso, perfeito. Obrigado, Gustavo. Eu perguntei quem és tu, foi de uma forma informal, tá? E também, Álvaro, eu baguncei um pouco a dinâmica, tá? Mas o tema também era inovação. Então, eu tentei dar uma inovada até mesmo na forma de a gente discutir aqui, tá? Bom, pessoal, eu agradeço a todos aqui pelo gentil comparecimento aqui, a todos os colegas. Espero vê-los, né? Álvaro, né? No próximo Green Rio, no próximo ano, não é isso, Álvaro? Teremos aqui, mais um dia, amanhã estaremos aqui também, mas já fica o convite, tá? Para que a gente venha mais quente ainda para o próximo ano. Tá bom? Muito obrigado a todos aí pela paciência e pela força aqui.